Olá, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso papo é sobre um tema central do direito administrativo brasileiro, a nova lei de licitações. A gente vai entender como o poder público faz suas compras e, o que é mais interessante, quando ele pode abrir mão daquele processo todo formal para agir com mais liberdade. Vamos descobrir como e por que isso acontece. Já pararam para pensar nisso? Se para quase tudo o governo precisa fazer uma competição, como é que ficam essas situações tão específicas? A resposta para isso está justamente nas exceções que a lei prevê. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Bem, este aqui é o nosso mapa. A gente começa com a base de tudo, o princípio da licitação. Depois, passamos pelas ferramentas padrão, as modalidades, para então chegarmos no ponto principal, as duas grandes exceções. E, claro, no final, vamos deixar bem clara a diferença crucial entre elas. Então, vamos começar pelo começo. Respondendo a essa pergunta que está na tela, afinal, por que o governo não pode agir como qualquer um e simplesmente ir às compras? Para entender as exceções, primeiro a gente precisa ter a regra muito bem estabelecida na cabeça. A resposta está toda nesse conceito, supremacia do interesse público. Sabe, um contrato do governo não é como um contrato entre duas pessoas. O que rege tudo é o interesse da coletividade. Isso quer dizer que o Estado não tem a mesma liberdade que uma empresa privada. Ele precisa seguir um caminho formal, um rito, para garantir que a decisão tomada seja a melhor para todo mundo. E esse caminho formal tem nome: licitação. Pensa nela como a regra de ouro, o padrão. É um procedimento obrigatório que foi criado com dois objetivos gigantescos em mente. Primeiro, isonomia, ou seja, tratar todo mundo que quer contratar com o governo de forma igual. E segundo, claro, buscar a proposta mais vantajosa, o melhor negócio para os cofres públicos. Ok, mas a lei não dá só uma forma de licitar. Na verdade, ela oferece uma verdadeira caixa de ferramentas, com 5 opções, as chamadas modalidades. Cada uma serve para um tipo específico de contratação. E olha só como essa caixa de ferramentas é completa. Para coisas do dia a dia, tipo comprar papel e caneta, a gente usa o pregão. Para obras gigantescas, a concorrência. Para escolher o melhor projeto arquitetônico, por exemplo, existe o concurso. Se o governo quer vender um imóvel, ele faz um leilão. E a grande novidade da lei, o diálogo competitivo, serve para quando a necessidade é tão inovadora que nem a própria administração sabe direito como especificar o que precisa. Certo? Então, a licitação é a regra. Mas e quando essa regra não se encaixa? Ou quando seguir o processo todo seria, na verdade, um desserviço? Pois é, a própria lei já pensou nisso e trouxe as saídas. E aqui a gente chega no coração da nossa análise. As duas grandes exceções, a licitação dispensável e a inexigível. A diferença fundamental está aqui, ó. Na dispensável, o gestor pode escolher não licitar. É uma opção que a lei dá. Já na inexigível, não existe escolha. É a constatação de um fato. A competição é simplesmente impossível. Entender bem essa distinção é a chave de tudo. Vamos olhar de perto a primeira exceção, a dispensável. O ponto de partida aqui é a competição até seria possível, mas por alguma razão a lei permite que a administração abra mão dela. A palavra mais importante aqui é listadas. A lei de licitações traz uma lista fechada, um rol taxativo de situações em que o gestor público tem a faculdade de contratar diretamente. Ele olha o caso concreto, vê se está na lista e, se estiver, ele pode, se achar conveniente, dispensar todo o processo. O texto do artigo 75 já entrega o jogo. Ele começa dizendo, é dispensável, o que já indica que é uma permissão, uma possibilidade. Para isso ficar mais palpável, vamos ver alguns exemplos práticos. E aqui a gente entende a lógica da coisa. Pensa bem, faz sentido gastar um tempão e um dinheirão com uma licitação super complexa para um conserto de baixo valor num carro oficial? Ou para restaurar uma obra de arte específica? Ou na hora de comprar uma tecnologia de defesa que precisa de sigilo? Nesses casos, que estão todos lá na lista do artigo 75, a lei meio que assume que a burocracia da licitação custaria mais caro do que o benefício da competição. Muito bem, agora vamos virar a página e falar do outro lado da moeda, a licitação inexigível. Aqui o cenário é completamente diferente. Não estamos mais falando de uma escolha, de uma opção. Estamos falando de uma impossibilidade real. A palavra-chave aqui é inviável. A competição não é só difícil, ela é inviável. Não adianta querer abrir um processo de competição se só existe uma única pessoa ou uma única empresa no mundo que pode entregar aquele produto ou aquele serviço. Seria um teatro, um procedimento completamente inútil.
Olha só a diferença na forma como a lei é escrita. O artigo 74 não diz que pode ser inexigível. Ele afirma com todas as letras, é inexigível quando inviável à competição. É uma declaração de um fato. A lista de exemplos que vem depois, nesse caso, é só para ilustrar. Ela não é fechada. E aqui estão os exemplos que todo mundo conhece. Como é que se faz uma licitação para contratar um show do Caetano Veloso? Só existe um Caetano Veloso. Como competir para comprar um equipamento que só uma empresa tem a patente e a representação exclusiva no país? Não tem como. O mesmo vale para contratar um parecer daquele jurista super renomado com um saber único na área. A competição, de fato, é impossível. Certo, chegamos ao nosso grande resumo. Vamos colocar os dois conceitos lado a lado para essa diferença ficar marcada de vez. Então vamos lá para fechar. Na licitação dispensável, a natureza é uma escolha do administrador baseada numa lista fechada na lei, em situações onde a competição seria possível. Já na inexigível, a natureza é a constatação de um fato, com base na inviabilidade de se competir, e por isso a competição é impossível. E para simplificar ao máximo, o pulo do gato é este. Se a situação está escrita, preto no branco, naquela lista do artigo 75, a licitação é dispensável. Agora, se o problema é que simplesmente não existe competição viável, não importa o motivo, aí a licitação é inexigível. É a lógica mais direta para não errar. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Ao criar essas exceções, a lei claramente busca dar mais agilidade e eficiência para a máquina pública em casos bem específicos. Mas a grande questão que fica no ar é: será que esse mecanismo consegue, na prática, equilibrar a flexibilidade que o gestor precisa com o controle rigoroso que o dinheiro público exige? Essa é uma pergunta fundamental para a fiscalização e para a boa gestão pública.